Olá, seja bem-vindo ao Alesp Cidadania. O Tribunal de Justiça de São Paulo criou em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola o projeto Trampo Justo. Por meio deste projeto, jovens que estão em instituições aguardando a adoção prestes a completar 18 anos são encaminhados para oportunidades de trabalho. Para repercutir essa iniciativa, recebo nos estúdios da Rede Alesp o juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça e membro da Coordenadoria de Infância e da Juventude no TJ de São Paulo e um dos idealizadores do projeto, o Dr. Iberê de Castro Dias. Seja bem-vindo, Dr. Iberê. Muito obrigado. Olá, Melissa. Olá, Dr. Ariel. Olá, quem nos assiste. É um prazer estar aqui. Obrigado. Recebo também o advogado, especialista em direitos humanos e membro do INDICA, que é o Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves. Seja bem-vindo, Ariel. Olá, é um prazer estar aqui com você na Rede Alesp e também com o Dr. Iberê para tratar de um programa tão importante para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Olha, para começar, eu acho que é importante, quem não conhece o Dr. Iberê e o Dr. Ariel, que são autoridades, podemos dizer, nessa proteção da criança e do adolescente, é importante que saibam o quanto que eles militam nesse segmento, nessa causa há tanto tempo, há tantas décadas, né? Eu queria começar, doutor, perguntando o que é esse projeto, o que é o Trampo Justo e para quem, como é que as pessoas têm acesso a esse projeto? Bom, a ideia do Trampo Justo, basicamente, é desenvolver a autonomia de adolescentes que moram em casas de acolhimento no estado de São Paulo, né? O problema que a gente tinha para resolver, basicamente, era o seguinte: os adolescentes que estão nas casas de acolhimento, que, portanto, não contam com nenhum respaldo familiar, né? Não tem família que consiga cuidar deles adequadamente, tá? É por isso que eles estão lá. Quando eles completam 18 anos, eles são obrigados a sair das casas de acolhimento e passam a ter que cuidar da própria vida sozinhos. Vão ter que custear a moradia, alimentação, vestuário e tal. Tudo com o próprio dinheiro e, de novo, sem nenhum respaldo familiar, né? Então, a ideia é que a gente comece a trabalhar a autonomia desses adolescentes enquanto eles ainda estão nas casas de acolhimento, né? Com 14, 15, 16 anos, enquanto a gente ainda tem algum tempo para auxiliar o adolescente nesse ingresso no mercado de trabalho. E, a partir disso, sensibilizar empregadores, né, comerciantes, empresários e tal, a ceder vagas de emprego especificamente para esse perfil de adolescentes que morem em casas de acolhimento no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, a cada mês, 50 adolescentes acolhidos completam 18 anos e entram nessa situação que eu mencionei. Portanto, para que a gente consiga zerar a quantidade de adolescentes que saem quando completam 18 anos, né, fazer com que todos saiam devidamente empregados, a gente precisaria de mais ou menos 50 vagas de emprego todo mês só para esse perfil no estado de São Paulo. A partir dos 14 anos, eles podem trabalhar como jovens aprendizes, e a partir dos 16, eles podem continuam podendo ser jovens aprendizes, mas também passam a poder trabalhar como seletistas pelo regime da CLT, com algumas condições especiais, não podem fazer trabalho noturno e tal, mas a partir dos 16 anos, eles já podem ter carteira assinada. Então, tanto faz, eles podem ser empregados pelo sistema de jovens aprendizes, como pelo sistema seletista, é o empregador quem diz qual para ele é o melhor cenário. Mas nesse caso, doutor, do jovem de 14 anos, ele permanece no sistema? Ele continua acolhido, até que ele complete 18 anos. E a ideia do projeto é justamente essa, né? Quanto antes a gente consegue inserir esse adolescente no mercado de trabalho, mais tempo a gente tem para trabalhar adequadamente as dificuldades e as demandas que esse adolescente vai trazer por conta dessa nova rotina, né? De entrar no mercado de trabalho, essa vida nova que ele vai acabar levando, espera-se, ao longo de toda a vida, até ele se aposentar, né? Com certeza. Doutora Ariel, como eu comentei no começo do programa, o senhor tem esse trabalho voltado para a criança e do adolescente há décadas, entende muito bem desse segmento, de tudo o que envolve a criança e o adolescente. Esse projeto é um divisor de águas em termos de cidadania para o jovem, para esse jovem que está saindo de uma instituição? Sim, você está denunciando talvez minha idade ao falar que eu atuo nessa área há décadas, mas já completa uns 30 anos de atuação na área de direitos humanos e principalmente nessa área da criança e do adolescente. Comecei aqui nessa casa aos 18 anos como assessor parlamentar na Comissão de Direitos Humanos e nesses anos todos
acompanho também o serviço de acolhimento, atuei muito também na Fundação Casa, antiga FEBEM na época, inclusive com os promotores, com os juízes, quando nós tínhamos muitas rebeliões, grandes complexos, como o do Tatuapé e da Imigrantes. Então, em muitos momentos, fui lá com o Padre Júlio, com os promotores, com a juíza Mônica Palkowski na época, para tratarmos de rebeliões, de torturas, de maus tratos e tantas outras situações terríveis, né? Mas que também eu acho fundamental que esse projeto de iniciativa do Dr. Iberê, que é o idealizador dessa proposta, eu sou entusiasta, tenho acompanhado várias entrevistas que ele já fez, chegue também a esses adolescentes do sistema socioeducativo, né? No serviço de acolhimento eu tenho experiência tanto por ter sido do CONANDA e participei da elaboração do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. E uma das nossas preocupações é essa questão da emancipação, da autonomia, porque depois dos 10, 12 anos, dificilmente nós temos que ser realistas, e dificilmente serão adotados esses adolescentes, né? A gente fala assim, ninguém vai querer adotar um marmanjo, né? Às vezes você consegue um apadrinhamento, um apoio, ou até que ele retorne para algum contato familiar, da família estendida, ou mesmo a família biológica, que é mais difícil. Então você precisa trabalhar a autonomia deles. E é muito triste. Eu lembro que quando dirigi abrigos em São Bernardo, como presidente da Fundação Criança, que é um cargo de secretário municipal, o dia que completava 18 era o dia mais triste deles, porque eles tinham que sair do serviço de acolhimento. E daí a gente até abriu uma república para que os jovens que não tinham para onde ir, não tinham nenhum apoio, pudessem ficar nessa república um período até conquistar essa emancipação e autonomia. Então, a grande preocupação, desde que discutimos esse Plano Nacional de Convivência, as normas técnicas também para o acolhimento institucional, por meio do CONANDA e do CNAS, era essa questão da emancipação, trabalhar a inclusão desses jovens para que eles se preparem e depois possam construir suas vidas, construir suas famílias, e para que eles não saiam com uma mão atrás e outra na frente do serviço de acolhimento, porque muitos acabam depois até se envolvendo com a criminalidade, ou indo para a situação de rua, ou para as drogas, ou para a Cracolândia, e não é isso que nós queremos para esses adolescentes. Sem dúvida. Doutor Iberê, antes da gente se aprofundar nesse projeto, eu queria que o senhor me falasse os motivos pelos quais as crianças permanecem tanto tempo no sistema. Eu sei que, às vezes, pontuar não é fácil, até porque se fosse fácil, a gente já teria a solução para o problema, mas com a experiência do senhor, quais são os pontos que são difíceis ali e que acabam deixando a criança mais tempo envelhecendo, digamos assim, dentro do sistema e acaba não sendo de interesse aí das famílias? Bom, a gente tem, eu acho que, dois problemas fundamentais, né? O primeiro deles, e eu sempre insisto nisso, o ideal seria que a gente voltasse os olhos para medidas de prevenção, para evitar que crianças e adolescentes acabem tendo que ser acolhidos por conta da situação familiar, né? Então, quando a gente consegue juntar políticas públicas multifacetadas, que reúnam trabalhos das diversas secretarias, das secretarias de assistência social, de habitação, de educação, de saúde, a gente consegue uma estrutura mais adequada para essas famílias, especialmente para as famílias periféricas, que acabam tendo ferramentas melhores para cuidar das suas crianças. Então, no mundo ideal, não haveria nenhuma criança acolhida. No mundo ideal, inclusive, o número de adoções seria 0, porque todas as crianças continuariam nas suas famílias de origem. Então, isso eu acho que é o principal. Sempre que a gente falha na prevenção, a gente acaba criando essa condição de a criança ir para a casa de acolhimento, e isso acaba interferindo diretamente no tempo em que a criança fica na casa de acolhimento, porque quanto pior a estrutura dessas secretarias todas e desse trabalho todo da área de proteção, mais difícil fica de a gente conseguir reinserir, fazer com que a criança volte para a sua família de origem, que é sempre o ideal. A criança vai para a casa de acolhimento e o ideal é que ela passe o menor tempo possível, o princípio da brevidade, o menor tempo possível dentro da casa de acolhimento e que retorne o quanto antes para a sua família de origem.
Para isso, a gente precisa ter ferramentas para trabalhar essa família de origem, ferramentas da assistência social, da habitação, como eu disse, né? Uma série de fazer um trabalho multidisciplinar para conseguir robustecer essa família que está enfraquecida, né? Então, acho que o principal trabalho que se tem a fazer é esse, um dos motivos de as crianças estarem nas casas de acolhimento e de passarem mais tempo do que deveriam nas casas de acolhimento, está nessa falha estrutural de mecanismos de fortalecimento, de robustecimento das famílias, especialmente das famílias periféricas. O segundo ponto, como bem mencionou o Dr. Ariel, é que quando essas crianças completam 9, 10 anos, fica muito difícil conseguir interessados em as adotar. Só para você ter uma ideia, esses números variam dia a dia, mas de forma geral, há cerca de 36 mil pessoas na fila de adoção no Brasil, 36 mil pessoas querendo adotar no Brasil. Dessas 36 mil pessoas, cerca de 97 a 98% só aceitam adotar crianças com menos de 10 anos. Então, a grande barreira que a gente tem, o grande problema que a gente tem, está na adoção de crianças com mais de 10 anos. Se elas são acolhidas com 8, 9 anos, é muito difícil a gente ter tempo de trabalhar o retorno dessa criança à família de origem antes que ela complete 10 anos. E uma vez que ela completa 10 anos, se ela não volta para sua família de origem, ela acaba ficando na casa de acolhimento até os 18 pela falta de pessoas interessadas em as adotar. Aí entra aquele outro projeto, o Adote um Boa Noite, que também é um projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem por finalidade incentivar, primeiro dar visibilidade para essas crianças e para esses adolescentes, né? Posicionar esses adolescentes como sujeitos de direito que eles efetivamente são, né? E segundo, incentivar a adoção desse perfil de crianças que tenham mais de 10 anos. Muito bem, é interessante a gente entender esse processo, né, doutor? Porque a gente sabe que tem muita gente que quer ter um filho não biológico, mas que encontra entraves ali que às vezes falam, não tenho como, né? É muito tempo de espera também para esses pais, né? Enfim. Doutor Ariel, o senhor tem acompanhado esse processo? Como que o senhor vê essa questão dos trâmites para que uma família tenha um filho não biológico? Eu vejo que o Brasil ele vem evoluindo nessa questão. A própria lei de adoção, chamada Lei de Adoção de 2012, faz parte desse processo, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela até estabelece um prazo aí que seria limite, em tese, para as crianças ficarem no serviço de acolhimento de 2 anos, mas é claro que você não pode expulsar uma criança do serviço de acolhimento se completa 2 anos e ela não conseguiu voltar, retomar os seus vínculos com a família de origem ou com a família estendida, os tios, os avós, ou se ela não foi adotada ainda. Antes da adoção, você tem a destituição do poder familiar. Então, esses 2 anos seria um parâmetro para se ter todo esse procedimento de destituição do poder familiar. Agora, é uma situação difícil. Como é que você vai destituir o poder familiar de uma criança com mais de 10, se depois ela não tem possibilidade de ser adotada? Isso é uma questão difícil para os juízes, igual o Iberê e tantos outros, né, poderem atuar. Porque você destitui, ela vai ficar desvinculada da sua família de origem e você não tem muitas perspectivas dela ser efetivamente adotada. Então é uma situação bastante complicada. Não é uma ciência exata quando nós tratamos principalmente de direito da criança e do adolescente. É muito mais complexo, que é por isso que as varas da infância e juventude elas precisam ter assistentes sociais, psicólogos, não basta um mero legalismo, né? O doutor Iberê sabe muito bem, não basta só a letra fria da lei, você tem que aplicar aquela lei e para cada situação muito específica. Às vezes você tem a criança que está lá porque o pai e a mãe são usuários de crack ou são vinculados ao abuso de bebidas alcoólicas, e essa pessoa pode se tratar numa clínica e depois ter condições de retomar os vínculos familiares com a criança. Ou às vezes é um caso de negligência específico do momento daquela família estar numa vulnerabilidade, mas que se ela for inserida em programas sociais de geração de renda, tem condições de voltar a estar. Na verdade, ninguém pode perder a guarda do filho
ou ser destituído de poder familiar por pobreza. Né? Os casos de destituição geralmente são ou famílias extremamente negligentes, que abandonam completamente seus filhos, ou casos também graves de violência no âmbito doméstico, e que daí você não pode colocar uma criança em contato com uma mãe, um pai, e qualquer hora essa criança aparecer morta, como às vezes nós temos casos que infelizmente acontece. Então, cada caso é uma situação muito específica, muito peculiar, precisamos de programas para também apoiar até as famílias estendidas, porque às vezes você tem um tio, uma avó, que podem até acolher, mas não tem condições econômicas. Tem um programa em Diadema que chama Família Guardiã. Apoia a família estendida para que fique com a criança, oferece uma bolsa. Então, nós precisamos de vários, né? Como o doutor Iberê falou, esse trabalho multidisciplinar. A área social sozinha não resolve. Por exemplo, quando nós temos pais usuários de drogas, você tem que atuar com a saúde. Quando nós temos pais e mães que precisam de geração de renda, além do Bolsa Família, tem que capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho, para elas também ganharem autonomia. Você tem que ter programas da assistência que vão ensinar os pais a cuidarem e educarem, a manterem os seus filhos, né? Então, planejamento familiar também é uma questão importante de se debater no Brasil. Eu só fui ter filho com 40 anos, eu só me senti preparado para ter filho aos 41 anos de idade. Então, acho que as pessoas têm que se planejar também para ter filho quando você realmente tem as condições de cuidar, de proporcionar o mínimo de conforto, estrutura, educação e amparo. Tudo isso faz parte aqui da nossa discussão. Sim, sem dúvida. Doutora, eu queria só insistir um pouquinho nessa questão. Eu particularmente, tenho pesquisado muito sobre esse assunto, até em função do projeto da deputada Janaína Pascoal, que ela tem defendido aqui na casa, com relação a bebês no sistema e tal. Até eu sei que o senhor tem uma posição um pouco divergente sobre o projeto, ok, tudo bem, mas uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes o tribunal tem a tendência de buscar os melhores caminhos ali para aquela criança, mas há essa tendência de ir pela família, e nem sempre a família quer e pode estar com essa criança. Isso pode ser também uma falha, tentar persistir para que essa criança tenha, assim, sempre com os laços consanguíneos? Essa é uma questão que, claro, sempre precisa ser trabalhada adequadamente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que quando uma criança é acolhida, a primeira opção sempre é o retorno dessa criança para sua família biológica, para pai ou mãe, ou então para a família extensa, para familiares dessa criança com quem ela já tenha algum vínculo prévio. E a ideia dessa previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente é justamente manter um tecido social mais forte, mais coeso, né? Um tecido social mais bem tramado. Sempre que a gente destitui o poder familiar de uma criança, essa decisão acaba tendo consequências sociais que são complexas e normalmente demonstram uma sociedade adoecida em termos sociais, né? De novo, no plano ideal, nenhuma criança jamais seria acolhida e crianças acolhidas jamais seriam destituídas, por isso que a gente tem que trabalhar a prevenção. A grande questão quando a criança vem para a casa de acolhimento é que a gente nunca sabe como que aquele trabalho que efeito aquele trabalho vai gerar ao final, né? Então, depois de 6 meses é que a gente começa a ter um cenário um pouco mais claro de, por exemplo, se a família de origem vai efetivamente aderir aos tratamentos que são propostos, né, as terapias todas que são propostas em termos familiares, se a gente vai conseguir estrutura para fortalecer aquela família novamente. Não é raro que surjam parentes interessados em ficar com aquela criança e aí a gente precisa estudar que condições esses parentes tenham, né, para saber se eles podem efetivamente assumir essa criança. No fim das contas, a solução sempre se dá pelo superior interesse da criança. No fim das contas, a solução que a gente tem que tomar sempre é aquela que atenda com mais amplitude os direitos daquela criança, enxergando isso a partir do prisma da própria criança, como se a gente estivesse no lugar da criança.
A dificuldade que existe aí é que a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue de antemão saber quais famílias vão aderir aos tratamentos, quais famílias vão efetivamente retomar condições de cuidar dos seus filhos e quais famílias não vão. Mas estatisticamente isso é bem importante. Se a gente for fazer um corte geral de todas as idades, estatisticamente entre 65% e 70% de crianças e adolescentes acolhidos retornam para suas famílias de origem. Existe aí, isso de novo varia de acordo com a idade, de acordo com a região, entre 35% e 30% de acolhimentos que acabam resultando ou em adoção, né, colocação em família substituta, ou então adolescentes que completam 18 anos na casa de acolhimento, como eu disse. Mas a vasta maioria retorna para suas famílias de origem, que é efetivamente o desejo do ECA, porque é assim que uma sociedade se constitui. Então, claro, a gente tem que conseguir ferramentas e mecanismos, especialmente na área social, para que essas famílias se vejam respaldadas a, se por acaso em algum momento perderem as condições de cuidar dos seus filhos, que elas retomem essa condição brevemente para que as crianças possam voltar à sua família de origem. De novo, o problema é que a gente não tem bola de cristal, a gente nunca sabe qual família vai agir de qual forma. Né? Sim, eu imagino que o papel do juiz ali é dificílimo. Vocês estão determinando o que vai ser da vida dessa criança. Então, quer dizer, se de repente coloca no lar que vai abusar dessa criança, é, entre aspas, corresponsabilidade do juiz, né? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser preservado para que essa criança tenha um futuro sem traumas, né? Ou seja, uma pessoa sem problemas. Deixa eu só fazer eu gosto sempre de fazer uma analogia que eu acho bem importante. Isso tem tudo a ver com direitos humanos, que também é a área do doutor Eliel. A pena de morte é proibida na vasta parte do mundo civilizado por questões humanitárias. Né? Se a gente perguntar se a gente juntar 100 pessoas que sejam pais e mães e perguntar, você prefere morrer ou prefere nunca mais ver seu filho? É muito provável que a resposta seja eu prefiro morrer. Significa dizer que a decisão de destituição do poder familiar é uma decisão que causa consequências mais severas socialmente do que a própria pena de morte, que é proibida por razões humanitárias. Olha a seriedade que é você dar uma decisão para dizer para aquele pai, para aquela mãe e para aquela criança que eles nunca mais vão se ver. É algo extremamente grave. Eu diria que é a decisão mais séria que existe em toda a área do direito. Isso tem que ser feito com toda a cautela para a gente não tomar essas decisões de forma apressada, assodada e acabar deteriorando a sociedade em que a gente está inserido. Né? Com certeza. Agora vamos tratando especificamente dessa questão porque isso dá outro programa, né? Isso mostra a complexidade de ser juiz da infância e juventude ou atuar de alguma forma na área da infância e da juventude. Acho que até por isso a maioria dos magistrados não querem atuar na área da infância e juventude, porque é um trabalho extremamente complexo, que à noite o juiz vai continuar pensando naquele caso, se ele tomou a decisão mais acertada ou não, até quando tem a decisão de retorno para a família biológica, a gente sabe que também existe uma dificuldade. O juiz se pauta nos relatórios do serviço de acolhimento, do centro de referência especializado da assistência social e da sua equipe técnica da vara da infância e juventude. Mas mesmo assim, a gente sabe que existem casos de tragédias, né? Que a criança saiu do serviço de acolhimento com todo esse respaldo de relatórios favoráveis e de repente acontece uma tragédia, a criança aparece morta por agressões, por grave negligência, situação de abandono. Então tem todas essas questões. Mas é importante enfatizar a necessidade de políticas públicas, né? Para atender essas famílias, né? Tem famílias que precisam ser educadas, elas têm que ser ensinadas como cuidar de filho. Sim. Não é fácil, né? Nem eu que atuei na área da infância e juventude todos esses anos, não sei cuidar de filho. Todo dia é um aprendizado, né? Para cuidar de filho. Então, até posto sempre as fotos do meu filho e tal, o dia a dia de ser pai. Então, é sempre um aprendizado. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Agora, na era da comunicação, mais difícil, tudo fica ainda mais complexo. Então, é necessário que as pessoas sejam ensinadas para poder educar, para poder cuidar dos filhos. Precisam de programas de apoio
sociofamiliar, apoio psicológico, apoio social, geração de renda, programas como Bolsa Família, mas não só, precisamos de mais que isso, profissionalizar, preparar os pais para o mercado de trabalho, atendimento de drogadição para aqueles pais que têm. Hoje, um dos grandes problemas da entrada de crianças e adolescentes em serviço de acolhimento também tem se dado nisso, né? Pais usuários de álcool, de drogas, ou isso gera violência doméstica, isso gera abandono, gera negligência, né? Até chamado de filhos do crack, órfãos do crack. Cada vez mais vemos esse cenário nos serviços de acolhimento e precisam ter programas para atender também essas pessoas. É necessário, quando uma mãe, por exemplo, como é que você responsabiliza uma mãe que deixa o seu filho pequeno em casa, com o de 8 anos para tomar conta, se ela não conseguir uma vaga na creche? Você não tem como responsabilizar aquela mãe por uma falta de uma política pública. É um grande problema. 30% das crianças de 0 a 3 só que consegue vagas em creches no Brasil. Então, esse ensino infantil é um momento fundamental de formação da personalidade de uma criança. Dali para frente, tudo que ela passou naqueles primeiros 3 anos de vida vai repercutir na sua vida. Se ela viveu na violência, na negligência, no abandono, aquilo vai repercutir depois em toda a vida daquela criança e adolescente, até gerando situações também de violência, de envolvimento com ato infracional posteriormente. Então, nós temos que tratar de todas essas questões. Mas falando em adoção, como disse o doutor Iberê, temos 36 mil pretendentes, 35 mil crianças no serviço de acolhimento, 5 mil aproximadamente, um pouco mais que isso, que estão destituídas do poder familiar, que podem ser adotadas para um número de 36 mil pretendentes. E que a grande maioria não aceitam crianças com mais de 10 anos e 83% das que estão no serviço de acolhimento têm mais de 10 anos de idade. E a maioria das pessoas também não querem adotar com os irmãos, conforme prevê também a legislação de adoção. E não querem, muitas vezes, negros, também tem essa questão. A família branca quer adotar a criança branca de olhos azuis ou de olhos verdes, então a conta acaba não fechando. Então não é apenas morosidade do judiciário. É claro que o processo de adoção, ele é criterioso. A pessoa vai se habilitar, a pessoa vai passar por entrevistas, vai passar no grupo de apoio de adoção, vai ter palestras, vai ter orientações e tem que verificar se a pessoa tem condições realmente. Às vezes a pessoa quer adotar porque quer substituir um filho que morreu por outro que ela vai adotar. Então, tudo isso tem que ser trabalhado dentro dos procedimentos. Ou às vezes a pessoa não tem realmente condições psicológicas, não só sociais, não é só isso que é a questão principal. Às vezes a pessoa não tem condições psicológicas de poder cuidar de uma criança. Agora, ninguém pode ser discriminado. O casal homossexual tem direito também à adoção. Ou a pessoa sozinha tem direito a adotar, desde que tenha uma idade, 16 anos aí de distância entre a idade da criança e a idade do seu adotante. É isso. Vamos para um rápido intervalo e a gente continua com essa discussão quentíssima aqui sobre o projeto do Tribunal de Justiça e também sobre adoção. Estamos de volta com a Alesp Cidadania. A gente está falando sobre o projeto Trampo Justo, que é um projeto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A gente falou um pouquinho sobre adoção, porque está ali muito relacionado. Esse projeto é voltado para adolescentes que estão no sistema, completaram 18 anos e não conseguiram ser adotados, e aí são encaminhados aí para oportunidades de trabalho. Esse projeto foi feito pelo juiz, doutor Iberê, que está aqui conosco, assim como o doutor Ariel, que trabalha aí nessa área de direitos humanos e da criança e do adolescente. Doutor,
O senhor acompanha as estatísticas dessas crianças que são contratadas, o desenrolar desses processos? Em alguns casos sim, né? Não em todos, porque o projeto é para o estado de São Paulo todo. E a ideia é que assim como a gente consiga desenvolver a autonomia dos adolescentes, a gente consiga desenvolver a autonomia do próprio projeto, né? Em termos ideais, as empresas passam a ter contato diretamente com as varas dos seus locais de atuação, né? Do interior e tal, e a gente consegue descentralizar esse trabalho. Então, eu não acompanho absolutamente todos os adolescentes empregados, mas, é claro, a gente tem notícia de boa parte deles, né? Doutora Ariel, o doutor falando, esse projeto dá um quentinho no coração, porque realmente é uma esperança para esses jovens que estão ali há tantos anos dentro do sistema e vão ter uma oportunidade de cidadania. Não que eles não sejam cidadãos antes, mas se eles não tivessem o projeto, eles teriam condições muito difíceis, como o senhor mencionou no bloco anterior. Queria saber se o senhor vê um projeto como esse, que a sede e a gana dos adolescentes pode ser transformadora, inclusive para as empresas que colaboram. Esse projeto vem de encontro ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos no ano passado, ao Estatuto da Juventude, que ele é mais recente, mas inclusive é bem desconhecido, mas trata também nessa necessidade de inclusão social, de inclusão no mundo do trabalho dos adolescentes e jovens. Quando a gente trata de Fundação Casa, de sistema prisional, a gente tem que lembrar dessa questão. Quando o Estado exclui, o crime acaba incluindo. Eu acho que aprendi muito com um promotor chamado Wilson Tafner, a gente sempre discutia, ninguém nasce bandido, né? A pessoa tem que ter as condições necessárias para se desenvolver, né? Esse promotor até fez uma exposição com esse tema, com obras de arte dele. Então é importante a gente refletir sobre isso, né? A gente precisa garantir inclusão e oportunidade. Acho que nesses 30 anos de ECA, essa é a área que ficou mais defasada. Nós avançamos em muita coisa. O serviço de acolhimento, acho que é o maior exemplo de avanços proporcionados pelo ECA de todos, no meu entender. Aqueles antigos orfanatos do passado, que eu infelizmente conheci, há muitos anos atrás, que tinham às vezes 200, 300 crianças no mesmo lugar, sem um atendimento individualizado, sem relatórios mensais ou pelo menos trimestrais, sem uma avaliação adequada, que eram simplesmente locais onde as crianças ficavam, né? O local dos órfãos, local dos abandonados, né? Taxados dessa forma, menores órfãos e abandonados, e ficavam nesses locais, nenhum trabalho era realizado, simplesmente eram mantidos lá, jogavam bola, comiam e nada era feito para que eles pudessem realmente depois ter um novo projeto de vida. Esse projeto, acima de tudo, Trampo Justo, é exatamente para isso, um novo projeto de vida para esses adolescentes, para que eles ganhem autonomia, para que eles depois ingressem no mercado de trabalho, para que eles depois se sustentem e, se for o caso, sustentem as famílias que eles vão depois ter. Então, essa é a questão principal de projetos desse tipo e que estão faltando. Hoje mesmo vi a notícia no jornal Valor Econômico que no ano passado perdemos 57 mil aprendizes no Brasil, né? 57 mil vagas de aprendizes a menos. Isso é muito triste, muito grave, né? A pandemia certamente está gerando uma crise econômica, social e humanitária. Isso nós sentiremos nos serviços de acolhimento. Tem muitos órfãos da pandemia, né? Os avós morreram, os pais e mães morreram. Isso gera toda uma desestabilização do ambiente familiar, uma maior vulnerabilidade social, econômica, ou às vezes até uma orfandade efetiva. E isso vai repercutir. Por isso que nós precisamos cada vez mais projetos, mas principalmente da prioridade do orçamento público, né? O doutor Iberê, como juiz em Guarulhos,
com certeza viu a dificuldade de termos uma prioridade do orçamento público na área da infância e juventude, com vários programas e serviços que deem conta. Sem isso, o juiz da infância fica de mãos atadas, o conselheiro tutelar fica de mãos atadas, acaba realmente a gente tentando enxugar o chão com a torneira aberta, e nunca vai conseguir. É isso. Doutor Iberê, o projeto é uma parceria do tribunal com o CIEE. Como é que funciona? O CIEE faz uma qualificação desses jovens? Como é que é o processo até ele ser encaminhado efetivamente para uma vaga? O CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, é uma certificadora de aprendizagem, né? O CIEE é parceiro do Trampo Justo, o CIEE tem uma listagem com adolescentes de várias partes do estado que estão aptos a já começarem como aprendizes, embora não tenha exclusividade de contratação pelo CIEE, né? É possível contratar por qualquer certificadora, qualquer outra certificadora, o trabalho desses adolescentes como aprendizes, mas o CIEE já tem ali uma listagem com adolescentes de acordo com as regiões do estado. E essas certificadoras todas fazem um trabalho de preparação, isso inclusive é parte do programa de aprendizagem. Como parte do programa de aprendizagem, os adolescentes trabalham 4 dias por semana na própria empresa e 1 dia por semana eles têm aulas propiciadas pela certificadora de aprendizagem a respeito dos temas mais variados, a respeito de educação financeira, a respeito de formas de abordar problemas que eles tenham no trabalho. Então as certificadoras acabam propiciando a base teórica para solucionar situações que eles encontram ou vão encontrar no mercado de trabalho. Certamente essa é a grande vantagem da aprendizagem, né? A preparação bem feita por conta das certificadoras. Doutor Ariel, o senhor falou muito da perspectiva desses jovens com essa oportunidade, mas a gente pode pensar inclusive de plantar uma sementinha para profissionalizar mesmo, para ir para uma universidade, para formar advogados, juízes e outros tantos profissionais. Isso também é um respiro, é uma luz de esperança para essas crianças que passam. Eu volto a falar desse assunto porque me parece que é algo muito angustiante. Ele está sempre esperando que alguém vá buscá-lo e nunca acontece. Sim, acho que é importante nós enfatizarmos essa lei da aprendizagem, que é de 2000, que ainda é pouco cumprida, falta também fiscalização. Toda empresa de médio e grande porte, ela tem que contratar entre 5% e 15% do seu quadro de funcionários de aprendizes. E nós sabemos que nem sempre cumprem isso, e o próprio Ministério do Trabalho deveria fiscalizar mais. O Ministério Público do Trabalho, ele é bastante atuante, ele sempre cobra essa fiscalização do Ministério do Trabalho, mas nós precisamos incentivar mais essas iniciativas, tanto de aprendizagem como de estágio, né? E o estágio também é um passo muito importante para os nossos jovens, não só para aqueles que estiveram em serviço de acolhimento, mas para todos. Ele já vai aprendendo uma atividade profissional, seja na advocacia, seja na área administrativa, em vários outros setores. Então nós precisamos ter essas iniciativas. Hoje se fala muito em querer dar oportunidades, mas quando o jovem vai procurar oportunidade, falam, não, você não tem experiência. Como é que se adquire experiência se você não tem a primeira chance para adquirir essa experiência? E é por meio da aprendizagem, e é por meio do estágio. Hoje nós temos no Brasil 14% de desemprego entre as pessoas que poderiam estar trabalhando, entre os jovens que estão de 18 até 29 anos, chega a 30% de desemprego. O desemprego no ano passado, por conta também da pandemia, aumentou mais de 30%. Temos milhares de pessoas desocupadas, milhares de pessoas desempregadas, outras subempregadas, outras exploradas nos aplicativos aí e sendo chamadas de empreendedores sem nenhum direito trabalhista também. Isso é muito questionável. Então, nós precisamos realmente investir nos nossos adolescentes e jovens. Nós só teremos uma sociedade realmente justa, o maior antídoto contra a violência. Todo mundo fala em combater a violência. Alguns querem até armar todo mundo achando que é isso que vai combater a violência. O próprio presidente defende isso.
Mas isso não, isso é até um faroeste, isso é só gerar mais mortes. Nós vamos conseguir prevenir a violência, diminuir a violência com iniciativas como essa do programa Trampo Justo, incentivando os jovens para serem aprendizes, estagiários e depois ingressando formalmente no mercado de trabalho e garantindo bolsas de estudo também. Muitos jovens, adolescentes, eles querem estudar, mas eles precisam de algum apoio. Ninguém estuda com a barriga vazia. Para você ir para uma escola, para um curso, para uma faculdade, você precisa de vale transporte, você precisa de um apoio mínimo financeiro. Então isso é fundamental para que sejamos realmente um país civilizado. Espero que um dia a gente venha a ser um país civilizado realmente e democrático. Só aproveitar Claro, para por favor. pegar essa questão da violência e tal, né? O nome do projeto é Trampo Justo, também por conta da grande concorrência que naturalmente a gente sofre por conta do tráfico de drogas e do crime, né? Isso é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos para isso. Esses adolescentes, não raro, têm origens periféricas. Nos locais de onde eles provêm, é muito comum que o traficante seja a grande referência de alguém bem-sucedido, né? E aí, independentemente da questão de legalizar a venda de drogas ou não, o ponto não é esse. O ponto é que os adolescentes acabam se espelhando em alguém que pratica uma atividade que hoje é tida como ilícita. Isso acaba sendo o canto da sereia para muitos desses adolescentes. E se for pensar, não é tão sem razão assim, porque num final de semana traficando drogas, esse adolescente acaba ganhando o que o pai e a mãe dele trabalhando o mês inteiro não ganham, né? Então a gente enfrenta uma concorrência que é quase desleal do tráfico de drogas, né? Eles ganham muito bem, eles têm moral no lugar em que eles estão, enquanto a gente é adolescente, isso é muito importante, né? Eles são reconhecidos como os caras da quebrada, todo mundo os respeita. Então a ideia do projeto, o nome do projeto é Trampo Justo, também para reforçar a ideia da importância do trabalho formal e lícito, né? Porque se a gente for perguntar para esse adolescente se ele trabalha, ele vai dizer que trabalha, na boca. Na cabeça desse adolescente, aquilo é um trabalho. Ele tem hora para cumprir, tem meta para bater, ele recebe de acordo com o que ele faz. Então a gente também precisa inserir as noções de o que seja trabalhar no emprego formal e no emprego lícito, né? Doutor, falando disso, dessa questão do exemplo e de um assunto que o doutor Ariel tocou, que foi a questão dos internos da Fundação Casa, o rapper Dexter esteve no sistema prisional por 13 anos e ele é um dos grandes parceiros desse projeto. Ele vem dando palestra para a molecada, mostrando que esse caminho, o caminho do sistema prisional não é legal, né? O que é bacana é ir pelo o caminho justo, né? do trampo legal. E aí eu queria saber do senhor se existe essa possibilidade, que o doutor Ariel muito bem levantou lá no começo, da Fundação Casa e das instituições que têm esses meninos, esses adolescentes recolhidos, se elas podem entrar num projeto como esse, se pode ter um projeto como esse? Sem dúvida que sim, não existe nenhuma restrição, né? Muito embora o Trampo Justo tenha nascido voltando os olhos especialmente para os adolescentes das casas de acolhimento, é claro que os adolescentes de Fundação Casa também precisam ter essas mesmas oportunidades. De forma geral, a gente está falando basicamente do mesmo público, né? Claro, existem algumas distinções com relação à forma como eles conduziram a própria vida, as origens que eles tenham e tal, mas a ideia da importância de os inserir no mercado de trabalho segue sendo a mesma. E é muito importante que a gente olhe com cuidado e com atenção para os adolescentes da Fundação Casa. Eles são adolescentes que sofrem todos os tipos de preconceito, assim como os das casas de acolhimento, mas no caso da Fundação Casa, eles também sofrem o olhar torto de quem já se viu envolvido com um ato infracional. Então, as portas para eles normalmente estão muito mais fechadas. E assim a gente não consegue resolver problema nenhum. Ou entendemos que esse problema é um problema da sociedade como um todo e que todo mundo precisa contribuir para essa solução, ou a gente vai continuar daqui a 20 anos, vai ter um novo programa como esse e a gente vai falar as mesmas coisas, porque o trabalho de longo prazo não é feito adequadamente. Então a gente precisa entender que, como sociedade, a todos nós cabe contribuir
para reduzir esses índices de criminalidade, reduzir a chance e o encantamento que esses adolescentes tenham pelo mundo do crime. E, claro, a gente só vai fazer isso, tem uma série de fatores, né? Política econômica, política trabalhista e tal, mas a gente precisa entender que isso é um problema comum a toda a sociedade. Certamente é bem importante que essas empresas voltem os olhos para adolescentes de Fundação Casa. São adolescentes com extremo potencial, são adolescentes muitas vezes inteligentíssimos que estão ali. Aliás, recentemente, 98 adolescentes da Fundação Casa entraram agora em ETECs e FATECs, passaram no processo seletivo. Então são adolescentes com extrema capacidade de inteligência, com iniciativa e que precisam também ter portas abertas, que precisam ser acolhidos para que passem a integrar efetivamente a sociedade, né? Isso é muito relevante, né? Sempre que eu visitei as unidades da Fundação Casa, o mesmo sistema prisional, até a antiga casa de detenção, conversando com os jovens lá, a gente vê que é muito talento perdido para o mundo do crime. Né? Eles têm um talento enorme, por exemplo, para estar à frente de uma boca de fumo, a convencer as pessoas a comprar aquela droga. Por que esse talento não é usado, então, para estar no mercado de trabalho, para estar em atividades culturais, esportivas, de lazer? É que nós precisamos, enquanto sociedade, dar essas oportunidades. Muito bem disse o doutor Iberê, eu sempre falo nas minhas palestras, nós da área social, nós temos que processar os traficantes por concorrência desleal, porque nós não temos nada para oferecer praticamente, a não ser a inclusão da família no Bolsa Família, e geralmente não temos outros programas sociais à disposição de quem atua na área social, e eles oferecem R$300 por dia, R$600 por dia. Então, é uma concorrência realmente desleal, entra dentro daquela questão. O Estado exclui, e a sociedade também exclui, o crime acaba incluindo. Nós precisamos de políticas afirmativas também nessa área, priorizar quem veio do serviço de acolhimento, quem está numa vulnerabilidade maior, quem saiu de uma Fundação Casa, porque carrega o estigma. Além de geralmente não ter o apoio familiar, muitas situações, ainda carrega o estigma de egresso dessas instituições. Não é só a fundação, muitas vezes eu tive problema até para instalar abrigo para crianças lá em São Bernardo. As pessoas iam protestar falando que eu estava levando bandido para o bairro delas, por instalar um abrigo com crianças em situação de abandono e violência. Então nós temos que quebrar esses estigmas, né? A sociedade precisa acolher, as empresas precisam ser parceiras, os comércios, oferecer realmente oportunidades para esses que mais precisam, que é assim que nós vamos combater a violência. E só para reforçar, a importância do discurso do Dexter no Trampo Justo é exatamente essa questão da concorrência desleal. Porque quando a gente que tem muito pouco a oferecer para esse adolescente fala para ele, olha, é importante você ingressar no mercado de trabalho formal, né, você levar uma vida regrada e tal, ele olha para mim com toda a razão e diz, você não faz ideia de o que é passar pelo que eu passo. Você é branco, você estudou em escola particular a vida inteira, sempre teve todas as oportunidades e ele tem toda a razão. Normalmente são adolescentes que sofrem todos os tipos de preconceito, não raro são adolescentes de origens periféricas, são adolescentes negros, são adolescentes eventualmente de grupos LGBT. Toda a carga de preconceito que alguém pode sofrer, esses adolescentes sofrem. E quando ele desconfia do meu discurso, ele tem toda a razão de desconfiar. Quando Dexter fala para eles, olha, se você não confia no discurso do Iberê, eu, que sou preto, que nasci na periferia de São Bernardo, que passei pelo sistema carcerário, posso te falar com autoridade que esse não é o melhor caminho, aí o papo é outro, aí a coisa muda. Ali ele consegue mostrar para o adolescente que aquilo não é o discurso vazio de um carinha branco que teve todas as chances na vida e que não consegue tem um impacto diferente. Fazer o exercício de empatia com ele. É o Dexter com toda a autoridade que ele tem e com a forma que ele tem de se comunicar com esses adolescentes, mostrando a importância de levar uma vida regrada. O Dexter é um grande parceiro, além de amigo, é um grande parceiro do Trampo Justo que tem ajudado muito. Isso é muito interessante. Eu conheço o Dexter, até porque sou de São Bernardo, e em 2001 eu estava dizendo aqui para o doutor Iberê, eu era da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, assessor, teve uma mega rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, e lá estava o Dexter e o Afroex, né, o 509E na época, né, eles ajudaram também para que a gente conversasse para
terminar aquela grande rebelião histórica em 2001 na casa de detenção ali de São Paulo. E o Dexter e o Afroex também reconhecem os apoios que eles tiveram, até do próprio juiz de execuções na época, Otávio Augusto, que autorizou que eles fizessem shows, que eles estivessem inseridos em atividades culturais. Então, esse exemplo é muito positivo deles estarem falando. E exatamente isso que o doutor falou agora. Em 99, eu dizia para um menino que chamava Cícero, lá no complexo do Tatuapé, quando você sair, você não pode voltar para o crime, você deveria trabalhar, estudar. Ele falou, então, quando eu for sair, eu vou chamar o senhor tira esse terninho e o senhor vai atrás de mim, que eu vou procurar trabalho, vou atrás dos programas sociais que o senhor está me falando, vou na escola e o senhor vai lá e presencia se eu vou ser atendido ou não. Então, e falou, ele ainda me falou, meu pai foi morto no crime, meus 3 irmãos foram mortos no crime, eu vou sair daqui, ou eu mato ou eu morro. É isso que ele me disse. Então a gente fica muitas vezes de mãos atadas quando a gente ouve essas situações. Mas a gente tem que manter o otimismo, a gente tem que acreditar que é sempre possível fazer algo para mudar essa situação. Doutora Ariel, mas eu queria tocar num ponto que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui nessa discussão, que é a da reincidência. Eu acho que esse é o maior legado que pode, nesse caso, que pode haver um projeto como esse. Como que o senhor analisa? Pode ter uma relação assim, bastante direta com a não reincidência no crime. Muita gente marginaliza esse adolescente que está na Fundação Casa, por exemplo, e achando que ele é potencialmente um bandido, ele nunca vai deixar de ser. Isso corresponde à realidade? É claro que, garantindo oportunidades, a gente evita que a pessoa volte ao crime, ao mundo da criminalidade. Até esse é um dos motivos de eu ser contra a redução da maioridade penal. Enquanto nós temos uma reincidência no sistema prisional adulto de 60%, pelo menos, no sistema da Fundação Casa nós temos lá em torno de 20%. Quer dizer, se você tem um trabalho, um mínimo que seja, a Fundação Casa tem se estruturado até mais nos últimos anos, com cultura, com esportes, com oportunidades, com programas. Nós precisamos que todo município tenha um programa para atender os egressos das medidas socioeducativas, os egressos da Fundação Casa, para que eles não voltem a se envolver em atos infracionais e principalmente voltados nessa questão da aprendizagem, do estágio, da profissionalização, preparação deles para o mundo do trabalho. Isso certamente vai evitar que eles voltem para o sistema tanto socioeducativo ou para o sistema prisional, no caso dos adultos ou dos adolescentes em serviços de acolhimento, porque às vezes ele está lá estagiando, ele está lá como aprendiz e talvez ele não precise mais continuar no serviço de acolhimento, provavelmente, porque ele já vai ter uma condição de autonomia. Aquele aprendiz ele pode depois ficar na empresa, ser contratado como um profissional. Então, ele vai subindo na sua carreira profissional. Sim. Doutor Iberê, uma informação importantíssima. Como que as empresas podem aderir ao trampo justo? E se o adolescente, e como é que é com relação ao adolescente? É facultativo a participação no projeto ou é compulsório? Eu me parece que o clima em que todas as crianças, os adolescentes ficam, acho que é uma escolha muito natural, a impressão que eu tive desde que a gente começou a conversar aqui. Eu queria saber como é que é efetivamente. Não é compulsório, O que a gente precisa é trabalhar com aquele adolescente, sensibilizar o adolescente a respeito da importância de ele ingressar no mercado de trabalho. E a gente tem que também entender que cada adolescente tem o seu momento, cada um vem com uma história de vida diferente, a gente tem que compreender essas questões todas para entender a partir de qual momento aquele adolescente passa a estar apto e maduro para ingressar efetivamente no mercado de trabalho. Fazer as coisas de modo forçado, compulsório, rarissimamente vai dar certo com esses adolescentes. A gente tem que sensibilizá-los a isso e acolhê-los. As empresas que
quiserem participar, empresas, comerciantes, e aqui a gente fala tanto de multinacionais, como o pequeno comerciante de uma cidade pequena do interior, porque a gente precisa de todo mundo nisso. Sim. Porque a gente também tem um adolescente de uma pequena cidade de 10 mil, 20 mil habitantes no interior, e quem vai atender esse adolescente normalmente é o comerciante da cidade, que aliás não raro conhece a família daquele adolescente, porque é uma cidade muito menor e tal. Então a gente precisa tanto de grandes empresas, quanto também do pequeno comerciante das pequenas cidades. Quem tiver interesse, quem topar ceder vagas de emprego para esse perfil de adolescente, pode enviar e-mail para trampojusto.jus.br, trampojusto@tjsp.jus.br, de novo, trampojusto@tjsp, de Tribunal de Justiça de São Paulo, .jus.br, informando o local da vaga de emprego, quantas vagas são, para a gente poder entrar em contato com a vara. Claro, se o comerciante tiver contato com a vara da infância do local em que ele estiver sediado, ele também pode diretamente entrar em contato com a vara da infância da cidade dele. Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Preto, enfim, qualquer lugar do estado, Sorocaba, no sul do estado, qualquer lugar do estado de São Paulo, ele pode entrar em contato diretamente com a vara da infância local, para saber a respeito de adolescentes acolhidos que já estejam em condições de ingressar no mercado de trabalho, né? Qualquer das portas é bem-vinda. Tá, é só uma pergunta também, já como entrevistado aqui. Escritórios também, contabilidade, advocacia, nas mais variadas áreas. Sem dúvida. Qualquer ramo de qualquer empregador, né? Qualquer empregador, seja ele comerciante, seja ele um autônomo que tenha vagas para oferecer no seu escritório, seja empresário, enfim, comércio, indústria, qualquer pessoa que tenha vagas de emprego para ceder pode contribuir com os trabalhos, sem dúvida nenhuma. Doutor Ariel já fez cara de que ele vai achar uma vaga no escritório dele, pelo menos uma. O adolescente de sorte. Estagiário pelo CIE, nós temos. Doutor, não dá para negar o impacto social que essas empresas estão causando, estão fazendo. Quanto é importante o investimento no adolescente? Sim, nós temos até iniciativas de institutos como o Etos, né? Acho que é importante, talvez o doutor Iberê conheça o Instituto Etos e procurar trazer esse instituto para divulgar essa importante iniciativa, né? O Caio Magri, que dirige lá, foi muitos anos da Fundação Abrim, que é uma pessoa muito sensível a essa questão. Se o doutor Iberê ainda não conversou com o Instituto Etos, com certeza nós estamos à disposição também para fazer essa intermediação, para que eles ajudem a divulgar. Esse instituto, ele realmente tem esse papel. Ele foi criado para tratar da responsabilidade social das empresas. Eu acho que nós precisamos hoje em dia tratar muito mais da questão da responsabilidade social, né? Os países civilizados, eles têm muito maior sintonia a essa questão da responsabilidade social do que nós aqui no Brasil. Isso vale para o setor público, mas vale também para o setor privado, né? Isso deve estar na consciência de todos nós enquanto cidadãos. Acho que desse momento de pandemia, de crise social, de crise humanitária, nós vimos várias iniciativas, né, de empresas sendo solidárias, né, de movimentos, de redes criadas nas periferias. Talvez seja uma lição de todo esse processo difícil que todos nós aqui estamos vivendo, porque nós não sabemos se estaremos vivos daqui a algumas horas, ou amanhã, ou daqui a uma semana, porque todos estamos praticamente num mesmo barco, né? Claro que em condições econômicas, sociais, estruturais diferenciadas, mas é necessário nós, depois dessa própria epidemia, de toda a crise humanitária que vivemos, pensarmos mais exatamente nisso, em responsabilidade social. A sociedade muitas vezes tem aquele olho de sangue, de vingança, né? Quando vê o jovem que comete um crime, muitas vezes eu sempre falei, as pessoas veem quando ele está lá no farol com uma arma na mão. Mas e antes, quando ele precisou de uma creche? E antes, quando ele precisou da escola, precisou de uma bolsa de estudos, de um atendimento por estar se envolvendo com droga? E a violência que ele presenciou na casa dele? O pai batendo na mãe? E a violência contra ele? Então, é necessário nós pensarmos em todas essas questões
e não sermos uma sociedade da vingança, do ódio, da intolerância, do dente por dente e olho por olho, uma sociedade realmente mais solidária. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, porque eu acho que a gente, quem nos acompanhou até agora, eu acho que teve um esclarecimento sobre muitos assuntos que são muito importantes a toda a sociedade, né? Então, um olhar mais carinhoso aí para esses problemas como o da adoção, como a da oportunidade para o jovem, eu acho que é válido, né? Muito obrigada, doutor Iberê. Muito obrigada, doutor Ariel. Obrigado. Como é que é o e-mail, doutor? trampojusto@tjsp.jus.br. Muito obrigada. Esse foi o Alesp Cidadania. A gente falou sobre o projeto Trampo Justo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma proposta que encaminha para uma oportunidade de trabalho adolescentes que estão no sistema de adoção e que não conseguiram ser adotados até completar 18 anos. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!